A duplicação da Rua Deputado Antônio do Vieira. Quanto tempo você já escute isso, hein? Quanto tempo você já escuta esse assunto? Pois é, a duplicação é discutida há muito tempo. E amanhã pela manhã, mais um capítulo dessa história deve ser escrito. Uma votação extraordinária do Conselho Universitário, da UFSC, pode decidir se a instituição vai ceder o terreno para alargamento da rua. No final de abril, a universidade ouviu as reivindicações levantadas pelos moradores da região. Caso aprovado, a cessão do terreno deve ser seguida por ações de compensação, como a construção de um projeto cicloviário para a universidade. A gente vai discutir esse assunto a partir de agora, no Conversas Cruzadas. Por quê? Porque é uma região que tem congestionamento o dia todo, o trânsito fica parado por ali. E nós temos o ponto de vista do morador, que tem que ser levado, evidentemente, em consideração, da universidade, do usuário, do transporte coletivo, do motorista, do ciclista e do pedestre. Nosso assunto a partir de agora no Conversas Cruzadas desta noite. Você pode participar do programa mandando a sua sugestão, crítica, pergunta, sua dúvida, por exemplo, com relação ao projeto da duplicação da deputado Antônia do Vieira. Participe pelo Twitter, pelo Facebook, fique à vontade. Hoje estamos na companhia do Alexandre Lemos, que tem a família toda lá no Pantanal, já algumas gerações, representante da comunidade do Pantanal. O programa recebe também o engenheiro Fernando Bart, engenheiro, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, que fez um estudo, para a comunidade do projeto. O programa recebe também o engenheiro de PUF, Lírio Leiane, e ainda recebemos também o professor Lino Pérez, professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFSC e vereador em Florianópolis. Senhores, obrigado pela atenção, pela presença de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas, que tem um oferecimento de Senge em defesa do profissional da engenharia sempre. Residencial San Jean, o começo da sua nova história, o empreendimento RDO no Cobrasol. Sebrae, soluções para a sua empresa acontecer. Quevedo Ótica, 25 anos de tradição em Santa Catarina. A Ibagi chegou no Cobrasol e em Palhoça. Ibagi, sempre o lugar certo. Pensou móveis, pensou Queires. A número 1. Bom, seguinte, vou começar com o Alexandre. Alexandre, amanhã nós temos uma reunião importante, de manhã, do Conselho Universitário, mais uma reunião para tratar da duplicação da deputada Antônia do Vieira. Qual é a expectativa da comunidade? O que a comunidade espera? Boa noite. Boa noite a todos. Bom, a comunidade ela tem uma visão da necessidade de entender qual é a proposta efetiva que a Prefeitura quer trazer para resolver o problema ali viário da região. Então, espera-se que o Conselho da Universidade ele possa ter essa atitude de ouvir o que a comunidade de fato já ouviu, na real, mas acolher o que a comunidade de fato já indicou como encaminhamento para a situação e possa incluir dentro desse processo de discussão aquilo que realmente a comunidade tem como visão para a solução do problema. Que é o quê? Que naturalmente, queremos entender o projeto, não se sabe ainda, mas a comunidade ela em setembro fez um encontro e isso está registrado, e originou um documento, que inclusive está aqui, vou deixar contigo depois, cópia para você ter maiores detalhes, onde ela aceita até um alargamento de até 23 metros da rodovia. Porém, o sistema binário, que é uma outra possibilidade, até hoje nunca foi trazido pela Prefeitura como uma possibilidade real. Nunca foi testado, né? Nunca foi testado, nunca foi trazido como solução. E existe essa discussão a ser feita ainda. Então, o sistema binário, aparentemente, ele é o menos oneroso. Bom, o sistema binário é uma via ali na deputada Antônia do Vieira, num sentido, e no outro sentido pela Carvoeira. Como se fosse uma grande rótula, né? Claro. Sim. Proporções, né? Mas seria aquilo que teria menos impacto para a comunidade, menos oneroso para o poder público e seria aparentemente uma solução bem conveniente. Mas se ainda a tese que persistir for de duplicação, que seja de até 23 metros, conforme foi deliberado pela comunidade, e está aqui o documento que informa essa decisão. Tá, a questão dos 23 metros, o pano de fundo é a questão da desapropriação de cerca de 60 imóveis, é isso? Pois é, tem esse aspecto da desapropriação e que esses 7 metros, que aparentemente pode ser, 7 metros não é nada, mas muitas famílias conseguem se manter no bairro se acaso esses 7 metros foram preservados. Então, esse conceito que está querendo ser imposto para a comunidade de anel viário, de extensão da Beira-Mar Norte, é uma coisa completamente descabida para o bairro. Por exemplo, você imagina o morador da Beira-Mar Norte ali, hoje no centro da cidade,
que se não tivesse aquela via onde os carros estacionam. Quer dizer, o sujeito ia sair do seu condomínio de cara com uma via rápida. Esse tipo de choque para o bairro é que a gente contesta e acha que tem outras formas de solucionar muito mais harmoniosas do que essa proposta, que é um projeto da década de 70. Quer dizer, uma coisa completamente obsoleta diante da realidade atual. Né? Bom, muito bem. Professor Fernando Bart, o senhor tem aí mapas, projetos e tal. O senhor chegou a estudar o assunto como técnico, né, como engenheiro, e qual é a conclusão que o senhor chegou? Boa noite. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite de poder estar aqui discutindo um assunto aqui da nossa comunidade. Eu gostaria até, em poucas palavras, tentar traduzir essa polêmica, né, que já se prolonga há bastante tempo. Nós temos ali na comunidade do Pantanal, né, uma densificação urbana muito grande, né, num trecho de aproximadamente 2,5 km, que vai da Teofino Conte até lá o Armazém Vieira. Nós temos, para dar uma ideia da complexidade, 17 ruas e servidões. Então isso mostra, só para ter uma ideia, na beira-mar do Majestic até a Ponte Hercílio Luz, existem 10. Né? Então dá uma ideia da complexidade do problema. Além disso, nós temos escolas, 2 igrejas, creche, né? E uma série de estabelecimentos comerciais em lotes relativamente pequenos. Né? E essa desapropriação, que já começou a ser processada agora em janeiro desse ano, ela prevê uma faixa de desapropriação de 8 metros num sentido e de 12 metros, 8 no sentido do morro e 12 metros na outra faixa. Né? Então já são as desapropriações, tendo em vista o tamanho dos lotes, pequenos. A UFSC e a Eletrosul têm terrenos bastante grandes, então o que a gente propõe é que essas duas instituições, né, cedam com generosidade, de modo a criar uma infraestrutura adequada para o bairro. O que a gente... Deixa eu entender então, esse espaço então, da UFSC e da Eletrosul para receber o que espaços públicos para atendimento à comunidade, é isso? Não, é que dentro essa faixa de 30 metros, né, está se propondo uma série de coisas que no projeto inicial lá de 1976 não tinha, né, que são as calçadas com 2,5 metros, a questão das ciclovias, que também tem 2,5 metros, a questão dos canteiros de proteção, porque as pessoas também não podem ficar expostas, né? E hoje uma série de exigências, a questão das faixas de pedestres, né? O sistema de sinalização, ou seja, a necessidade de fazer um estudo, inclusive, junto à escola e à creche, de uma passarela. Né? Então vejam que são muitas coisas por um custo que foi estimado em torno de 10 milhões. No projeto Orla, o prefeito no ano passado colocou a possibilidade de ter mais 10 milhões, mas sabemos, né, que essas soluções modernas, atuais, exigem custos, né, correspondem a custos bem superiores a isso. Né? Por isso que colocamos como uma das sugestões lá para o CUM, que vai decidir amanhã, se sensibilizar e colocar como prioridade o trecho esse, que é de aproximadamente 800, 900 metros, que é a parte do núcleo central do bairro Pantanal. Então, né? Qual é a proposta, então, para esse trecho? A proposta é que ela seja prioritária, ou seja, se não existem recursos em condições de fazer todos os 2,5 km, 2,8 km, né, que essa fase seja correspondente primeiramente à comunidade, lembrando que as desapropriações... Com obra pela metade, vai afunilar igual, não? O risco que se corre é como na 403, de começar uma obra do início ao fim e não terminá-la jamais, né? Que é um dos riscos que para a comunidade é bastante grave. Outra situação que nós fomos colocado, o Lírio talvez depois possa explicar isso melhor, é que nós colocamos que o bairro já tem algumas deficiências, que o próprio pessoal da comunidade, do CCPAN, né, que é a Associação da Comunidade do Pantanal, coloca que nós temos alguns gargalos, ou seja, não vai bastar duplicar, porque nós temos a rótula lá do Armazém Vieira, nós temos a rótula da Carvoeira, nós temos o entroncamento da Espezim
com a Romualdo de Barros, que é um problema crítico também. Ou seja, nós temos vários gargalos. O fato também de o bairro não ter ligações entre as suas ruas, né? Por exemplo, a Pedro Vidal, que é aquela que fica do posto BR lá em cima, né? Conectada com outras avenidas que tem lá na parte central do bairro, e até a possibilidade já aventada também com a prefeitura de que a Pedro Vidal pudesse ter uma comunicação também lá com a Espezinho, então, ou seja, soluções alternativas. Não pensar que só uma rua vai transformar todo o bairro. Claro que a cidade quer e necessita dessa via, né, de comunicação rápida, mas nós também queremos algumas garantias, né, de que essa individualidade, que a coletividade, que o bairro, né, consiga manter essas... Muito bem. Vereador Lino, amanhã então tem reunião do Conselho Universitário e o senhor acha que o projeto da Prefeitura passa? Bom, boa noite. Boa noite, agradeço o convite. Quer dizer bem claro aqui que não estou com o vereador aqui. Eu sou professor da Universidade Federal, que ainda estou dando aula, né? E coordeno o grupo GEMURB, o Grupo de Estudo da Mobilidade Urbana, que há 4 anos vem estudando proposta, não é de hoje. E eu, particularmente, estou acompanhando a comunidade desde o final dos anos 1999, 2000, quando até então, na época, na gestão da Angela Min, se propunha na superfície, a 30 metros, acho que é pouco mais de 33 metros, se não me engano, de fazer a proposta, que na época nós rejeitamos até hoje, era que seja o corredor norte-sul. Quem vem do norte vai para o aeroporto, passa pela universidade e vai para o sul. Quem vem da ponte, vai para o norte, passa transforma um corredor, literalmente, do Vieira, né, com pistas para automóvel, na época. Depois de muita discussão, o ETUSC, o escritório da universidade, propôs que tivesse o rebaixamento da via. Quem vem da Beira-Mar Norte rebaixa, passa ali para o trocamento com a Córrego e a Beira-Mar, onde tem atonamento, por baixo, carros, e passa na frente da Tecnológica por baixo, e depois, no campo de esportes, que tem um desnível, fica semitúnel, mas por baixo, os fluxos, né? De tal forma que aí sim a universidade não cortaria a relação com o seu entorno e libera o fluxo no troncamento ali. Isso foi aprovado na lei de 88, 2001. Que lá, se for 30 metros, que seja dessa forma. Na época, a prefeita concordou com até então o reitor, o Rodolfo Pinto da Luz, e ficou nessa lei, com 30 metros, mas já com rebaixamento. Né? Subterrâneo ali. Isso. Aí depois vem mais para cá, essa continuou. Quando chegou no final da gestão da Angela Min, com já o Dário Berger, que veio verba do Fomplas na época, era para esse recurso, essa via ser implantada dessa maneira. Bom, nesse modelo que o senhor falou. Nesse modelo. Né? No entanto, o que aconteceu? A verba, não sei, com o problema uma hipótese que é a desvalorização do dólar. A outra hipótese que o dinheiro foi para outras finalidades. Na gestão seguinte não tocou esse projeto. Então ficou... Aí a gestão seguinte, que é a do Dário Berger passado, ficou insistindo de novo que fosse na superfície, abandonando a 88. Sim. Aí deu toda, que você já sabe, aquela reação toda, de 30 metros, a comunidade reagiu contra. Né? Em 2008, a comunidade, no plano diretor, discutiu que não fosse corredor de norte e sul. Nosso grupo, GEMURB, indicou e aprovou na época que se fosse feito, então faça um túnel pelo maciço, quer dizer, que seria de carro e transporte coletivo. Mas ali seria só para liberar o fluxo de saída e entrada da bacia, já é suficiente hoje para isso. Agora com o atual prefeito, que avançou, eu quero deixar bem destacar aqui, foi uma comissão que se constituiu, que levou 6 a 7 meses, e eu acho que é importante que avançou o atual prefeito em relação aos anteriores. Foi priorizar, baseado na lei 12.587, primeiro para pedestre, segundo para ciclovias, terceiro para o transporte coletivo e último para o carro. Sim. Nesse sentido, aí a comunidade, nós discutimos lá na comunidade, e aí chegou um documento que está aqui, que o relator foi feito, onde está claro o ponto 12, não transformar via no corredor norte-sul. E outro ponto, que seja o projeto completo. E outro ponto, que as pistas sejam mais privilegiando, como já falou o professor Bart, para faixa de passeios, calçada, né? Ciclovia, calçada no mínimo 2,5 metros, por dizer 3 metros, né? Ciclovia e o corredor de ônibus, isso aí agora é o ponto de destaque, com relação às gestões anteriores, que admitiu um corredor de ônibus, exclusivo de ônibus. Essa é a vantagem em relação às gestões anteriores. Duas faixas, né? Até para poder captar o recurso, né?
Isso. É requisito do governo federal. Isso é um avanço no debate, isso, né? não, isso foi um avanço, deixar bem claro, a atual gestão. O que está pegando aí, deixar bem claro, os 30 metros. Os 30 metros, que na proposta da comunidade já falou, vai até 23. No GEMURB nós chegamos a 24. 24 dá para fazer? Isso, nossa proposta, 24 e 25,5 quando tem paradas. Quando 24 e 25,5 para lá. Mas a média é 24. Entendi. Ou seja, na comunidade, o ponto de censo foi que, na maioria, nós com a parte técnica, com a comunidade, chegamos próximo a essa proposta. A prefeitura que insiste nos 30 metros. E aí, essa ponto não foi consenso. Mas, na realidade, a maioria da comissão estava nessa direção. Tá, perfeito. Vamos fazer Portanto, só para terminar, então, a prefeitura insiste que são 2 pistas, 3 pistas e 3 pistas na superfície. Já vou adiantando qual é a proposta da prefeitura, lança das diretrizes gerais. 13 e 3, isso aí na prática vai contra a diretriz. 13 e 3 como 13 e 3? 3 pistas de carro que vai, 3 pistas que vem. Não é isso aí. Então, se for isto... Não, mas é uma de transporte público e 2 de automóvel. Não é isso aí. Tem transporte de corredor exclusivo. Não, Engenheiro Livre. Não, é uma para carro, para ir, outra... São 2 pistas. Para ir. Nós, do GEMURB, temos e 2. Uma pista, uma faixa para cada lado. Mas o importante é que o carro, o fluxo de carro, seja só para a bacia sair da entrada. Tá certo? E não corredor de passagem. Vamos fazer o seguinte... Então, a dimensão pode chegar a 24 metros. Tá, vereador, vamos fazer o seguinte, para daqui a pouco, depois do intervalo, então, Engenheiro Livre, deixei por último aqui de propósito, né, para escutar tudo aqui e depois dizer qual é o projeto da prefeitura. Eu acho que dá para chegar num acerto aí, hein? Que bom. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta na sequência do Conversas Cruzadas. Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Amanhã de manhã, o Conselho Universitário decide sobre a duplicação da deputada Antônia do Vieira. Assunto importante, né? A cessão do terreno para a duplicação da deputada Antônia do Vieira no Pantanal, uma das regiões mais complicadas do ponto de vista de congestionamento, de trânsito aqui na cidade. Engenheiro Lira Lenhani, engenheiro do IPUF. Qual é o projeto da prefeitura? Vamos explicar para o nosso telespectador. Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, Lino. Boa noite, professor Bart. Boa noite, Lemos. E boa noite, telespectador. Na realidade, esse assunto que nós estamos discutindo aqui, até acaloradamente, na realidade não é um assunto novo, né? Eu conheço o traçado dessa rua há 44 anos. Né? Eu era estudante da Universidade Federal, fazia o curso de engenharia, e já se falava, esse trecho que chamava de derivação para a Universidade Federal. Tinha via Expressa Sul, via de Contorno Norte, e tinha um trecho chamado derivação para a Universidade Federal. E aquele projeto tinha sido aprovado, quer dizer, projetado por um professor da Universidade Federal de Santa Catarina, que era o professor Luiz Felipe Otto Gama Dessa, e ele tinha uma faixa de 36 metros, desde o Saco dos Limões até aqui na Dona Benta, que é o trecho de 2,4 quilômetros. Mas qual é a dificuldade que tem esse trecho? Porque ele é diferente do trecho da Avenida Beira-Mar Norte. Na Beira-Mar Norte nós temos uma via de tráfego relativamente rápido, 3 faixas por sentido, e uma via marginal de um lado, que é para dar acesso para... Como é uma via de alta capacidade, e a vantagem que ela tem que só tem ocupações de um lado. Quem vai do centro para lá, só do lado direito, e lá embaixo, onde tem hoje um shopping, foi feita uma via marginal, e depois é terreno da universidade. Então aquele trecho ali ficou complicado. Quando foi planejado, foi feita uma alteração do plano diretor, em 1982. Aí foi projetado a condição da Beira-Mar Norte com a marginal do lado. Aí deu uma faixa de 52 metros de largura, desde a Dona Benta até o Saco dos Limões. Eu não estou inventando, mas é lei 1851/82, então tinha 52 metros. Eu era um que dizia, mas não é possível, nós vamos acabar com o bairro do Pantanal fazendo uma via beira-mar e uma via marginal de um lado. Realmente aí 52 metros não sobra nada. Foi feita a lei 001 de 97, depois de longos estudos, foi passado o traçado dela ali junto na frente da Eletrosul, passar pelo fundo de vale e saía lá, mas também ela também tinha 52 metros de largura. Era uma via 3 faixas por sentido, passeio e etc. Daí é que surgiu nós fizemos um estudo daquela região ali para reduzir o tamanho da pista. Foi feito um túnel dali, dela passava da frente da Eletrosul, que saía lá no Saco dos Limões, né?
E foi aprovada uma lei chamada 088/2001, né? 2001, 2003. 2001. E ali, então, como nesses 20 anos, o pessoal que construiu ao longo da rua Deputado Antônio Vieira tinha respeitado aqueles alinhamentos, inclusive a universidade também, né? Exceto um prédiozinho lá no final, nós deixamos ela, então, reduzimos de 52 para 30 metros. 30 metros por quê? Uma parte da comunidade já tinha obedecido 36, aí tinha vários prédios aprovados ali, que hoje já estão construídos, obedeceram isso, que todos aqueles prédios novos que tinham ali, todos eles obedeceram esse alinhamento. Inclusive aquele posto de gasolina lá na esquina com a rua Pedro Vieira Vidal, também está dentro do alinhamento correto. Mais na frente tem um condomínio bem antigo, eu sempre não me engano se é Lago Azul, acho que é Lago Azul, Cisnes, Lago Azul. Ele também, os prédios estão construídos lá na frente, que a via passa para aquele trecho ali. Teve várias alternativas, várias discussões com a universidade, mas eu acho que a parte que mais avançou foi nesse ano de 2013, quando foi constituída essa comissão, que o Lino participava, o Bart veio depois, e representante, e que foi discutido durante, eu não sei se foi 6, 7, 8 meses, foram 48 reuniões lá na universidade. 48 reuniões? 48 reuniões lá na universidade. Democracia, isso aí, né? Que bom. E reuniões de discutir. Eu tenho também vários documentos aqui. Se discutiu tudo o que tinha de possibilidade. Inclusive, uma sempre das críticas era, a prefeitura vem aqui e só discute a do Vieira, não está dentro do contexto global. Aí o Lino fez uma apresentação uma vez da grande Florianópolis, depois coube a mim, eu falei, acho, durante 5 horas também mostrando que está dentro desde o anel viário, do contorno da grande Florianópolis, da via expressa, das vias, do planejamento de todo o município, que aquilo aí também estava dentro do contexto do município. A prefeitura não quer prolongar essa duplicação do Vieira, o prolongamento da via de contorno norte, com as mesmas características da Avenida Beira-Mar Norte. 3 faixas por sentido, certo? Não é o conceito esse. Nós temos, o Lino, aquilo que tu fala ali, em 1999, antes da lei, nós fizemos um estudo também de fazer ela subterrânea, desde a Dona Benta até lá no Saco. Engenheiro, vamos falar do projeto atual. Como é que é o projeto? Mas isso é importante, isso, porque dá a impressão assim que chegou ali, nós vamos acabar com o bairro. Não, nós temos plena consciência, ninguém quer acabar com bairro nenhum. Então vamos ter um projeto mais harmônico, né? Até hoje que eu fiz, eu tenho 37 anos de prefeitura, não acabei com bairro nenhum. Inclusive, quando nós fizemos vocês lembram aqui, na época do viaduto do SIC, também o IPUF, a própria prefeitura, foi criticada assim maciçamente porque está fazendo um projeto que não ia servir para nada. Está ali, está servindo. Imagina a cidade sem o elevado hoje, com rótula ainda. E eu sou do tempo ainda que a Beira-Mar não existia, não sei se vocês são mais novos, mas não lembro. Só tinha Lauro Linhares e T7 vinha até aqui. Eu me lembro que um dia tinha um professor que dava aula para nós eu não me lembro mais a cadeira de infraestrutura. Solo, não? Ele chegou atrasado. Ele disse, poxa, eu cheguei atrasado agora, como é que era? Bom alargar essa rua, mas se alargar depois vem mais carro. E se alargar mais vem carro, daqui a pouco toda a cidade fica de Já cantou a pedra. Não é essa a ideia. O Lino sabe disso, vocês são professores sabem disso, que a cidade tem que ter uma estrutura mínima. E Florianópolis, na realidade, hoje está empacado. Sim. Eu já vou falar no projeto, Lino. Está faltando para Florianópolis hoje o quê? Duplicação da via expressa, que sai daí do centro e vai lá para a BR-101. A falta da duplicação daquilo ali, aquela via tem faixa de domínio de 100 metros. 3 faixas por sentido, 4 faixas por sentido, mais vias marginais. Mas o importante é ter o espaço, que a parte do projeto depois pode mudar. Se fizer a duplicação só saindo, tu acaba com todo o questionamento que tem ali às 4, 5, 6 horas da tarde na saída de Florianópolis. O pessoal não acredita nisso, que o problema está na ponte, não está. Eu aposto qualquer um, o problema não está na ponte. A ponte tem 4 faixas por sentido e tem capacidade para em torno de 8 mil veículos por hora, atravessando a ponte, num sentido. Só que 70% do tráfego que passa na ponte quer pegar a via expressa, que tem 2 faixas. Capacidade, menos do que 3.500 veículos por hora, porque tem aquela rampa que sobe lá. E 70% do veículo que passa a ponte quer ir para a via expressa. Então, 7 vezes 8, 56, né? 5 mil e poucos veículos sobram aqui para trás. Então, congestão no túnel, congestão não sei o quê, congestão todo mundo. Aí
Muitas vezes fizeram um viaduto aí para do Rio Itamari que não serve para nada. História para boi dormir. O viaduto tem a função de ligar a Via Beira-Mar Norte com a Via Expressa Sul e ligando também a ponte. A hora que tu duplicar a Via Expressa, acabou. Mas voltando aqui ao projeto. Esse projeto é importante. Tinha um mestre que dizia, se tu errar para mais numa rua, tu não erra, porque tu pode fazer o projeto, pode reduzir, pode fazer qualquer coisa. Agora, para menos, tu nunca mais vai conseguir consertar. O custo da desapropriação dessa obra, que quanto é que está saindo hoje? Praticamente 2 vezes ou 3 vezes o custo da obra. Ah, é? É. Mas qual é a base, né? Esses 60 imóveis? Qual é o indexador que vocês estão utilizando para calcular isso? É o custo de mercado. Pois é, mas... Então, vamos falar do projeto. Eu vou falar do projeto. Então, na verdade, o projeto, projeto, eu sempre digo, nós sempre dividimos 3 trechos. É o trecho da Dona Benta até a Eletrosul, que é um trecho de 600, 700 metros. Depois tem 400 metros, que é o núcleo ali do Pantanal. E depois o trecho da Pedro Vieira Vidal até o Saco dos Limões. Tá, então vamos lá. Vamos falar do conceito, então. A gente está falando, então, de uma faixa para ir, outra para voltar para carro, né? Não. Essa é a nossa proposta. Vamos lá. O projeto tem passeio dos 2 lados. Passeio é calçada. Calçada de 2,5 metros, né? Sim, calçada. 2,5 metros. Sim. Um lado tem uma ciclovia com 2,80 metros. Tá. Isso é consenso também. Tá. Separada da pista de cojo de tem 1 metro que separa a ciclovia. No meio tem 2 faixas de transporte coletivo, uma indo e uma voltando. Tá. Exclusivo. Isso é consenso. Exclusivo, né? Sim. E tem 2 faixas para automóvel indo e voltando. Tá, mas 2 faixas São 3 para cada lado, então. São 3 para cada lado. Uma exclusiva para ônibus e 2 para automóvel. Por que nós defendemos isso? Porque ali, como o professor levantou, não tem só as 17, tem mais, acho que tem 43 acessos dos 2 lados, entre residências e servidões. O que acontece? O carro, quando vai naquela via, vai entrar na servidão, ele vai andar 10 por hora. O cara vai sair da servidão. E se uma faixa só, se tu quebrar um carro, pronto, não passa mais ninguém. Então, na verdade, esse é o conceito da prefeitura. Outra coisa que foi falada, e também nós estudamos a parte do binário. O binário, por exemplo, seria uma solução, vamos dizer, paliativa para pouco tempo. Acontece que a rua Deputado Antônio Vieira, ela está separada da rua Romualdo de Vargas de 850 metros. Né? Que já não é um binário, é uma 850 metros. Então, imagina uma pessoa que mora no início da Romualdo de Barros, ali, sei lá, 50 metros, 100 metros para cima, e quiser vir para a universidade. Ela vai ter que pegar o Romualdo de Barros e ir até lá embaixo, voltar e... Então, isso aí é controversial. Eu acho que tem que ser mais aprofundado isso aí. Não é bem assim, né? Esse binário... É só por causa desse problema que você vai inviabilizar um binário? Não tem nada a ver. Não, tem mais outra coisa. Depois não tem saída Romualdo de Barros com o João Batista Pezinho. Não, eu acho que é questão de amadurecer essas possibilidades que até hoje nunca foi discutida com a comunidade esse tipo de proposta. Mas daí tem que esquecer esse projeto. Não, mas então nós temos que tratar quais são os projetos que existem. Não é somente 2, 3 que vão ter que ser prontos. Por quê? Tudo isso foi discutido naquela comissão. Não, o binário não veio proposta da prefeitura. Tinha representante. Não é isso que tinha representante da comunidade lá. Representante da comunidade, nessas não. 48 reuniões foram binário também. Foram discutidos. Mas na discussão não foi apresentado para a comunidade o binário. Foram discutidos. Mas esse não é o projeto da... Mas é porque vocês querem pôr um projeto que já vinha do concepção do Gama dessa lá de trás. Eu acho, Lírio, que é necessário reciclar a visão de transporte coletivo, de transporte como um todo, para o município. Tem que reciclar. Por que vou ter que favorecer sempre o mesmo modelo de automóvel? Então, seria uma oportunidade que a gente tem com o Edu Vieira de já mudar o conceito de transporte. Agora não, quer-se de novo privilegiar mais faixa para carro. A prefeitura está defendendo o espaço, não está defendendo o tipo de automóvel. Eu falei outro dia também, não é o município que cria automóvel, não é o município que fabrica automóveis, não é o município que tem o poder de proibir os automóveis. Não, o município ele tem a obrigação de conduzir a política pública para isso. A Universidade Federal hoje tem um polo gerador que tem ali 45 mil pessoas por dia vão naquela universidade, e sabe quantos que vão quantos que vão a pé ou de bicicleta? E tem ciclovia até lá. Não, mas Lírio, o sistema público de transporte em Florianópolis, ele é caótico. Bom, vamos fazer o seguinte, por favor, pessoal, eu preciso chamar um intervalo comercial e atender o telespectador também com as perguntas, e para a gente explicar para o nosso telespectador qual é a diferença do projeto apresentado pelo Grupo de Estudos da Universidade e da Prefeitura. Nós vamos para o intervalo e até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Amanhã de manhã
Parece a música do Roberto Acasa, né? Amanhã de manhã tem a reunião do Conselho Universitário que vai tratar da duplicação da deputada Antônia do Vieira no Pantanal. E a gente está discutindo esse assunto. O que está chegando aqui do pessoal em casa, pode ser? Antônio Rabelo Júnior diz assim, ó, sentido único no Pantanal. Perdão, sentido único no Pantanal e ao contrário na Carveira, é o binário, né? Isso já ajudaria até que esse plano saísse do papel. Obrigado, Antônio. O Walter Pierre diz assim, ó, o terreno da UFSC está cheio de mato. Derrubem a cerca e comece a duplicação, para o bem de todos. Tem uma praça ali naquela área. Isso é bom, isso é bom. É isso, daqui a pouco a gente volta com outras aqui. Bom, seguinte, vamos explicar o seguinte, o que nós temos aqui, são vários projetos, são várias ideias, mas eu quero mostrar aqui, Mário, por gentileza aqui, ó. Acho que vai ficar mais fácil para o pessoal entender, o professor Lino me ajuda aqui. Bom, esse aqui é o projeto do Grupo de Estudos da Universidade Federal de Santa Catarina. A diferença do projeto da Prefeitura para o projeto do Grupo de Estudos aqui, são 2 faixas de rolamento. Esse é o projeto da Universidade. Tá, então aqui, ó. Aqui nós temos a calçada. Aqui é uma faixa de rolamento para carro, uma faixa de rolamento para carro, a faixa exclusiva para ônibus. Dois brancos. Né? Uma faixa exclusiva. Aqui seria é um canteiro. Vai, vem. Aqui mais uma faixa exclusiva para ônibus, volta. Vai e volta. Aqui uma faixa para carro, a volta. E aqui a ciclovia. E a ciclovia. Depois tem parte da calçada, mas aí para dentro. Bom, isso aqui são 24 metros. 24 metros. A prefeitura tem um projeto... mais uma faixa para cada sentido. É isso. Cria mais mais 2 faixas de rolamento para veículos. Isso. É isso. 2 que vai, 2 que vem na prefeitura. Perfeito. Essa é a discussão. Nós mantemos a parecida prefeitura, mas lá na universidade. Lá são 2. Sim. No trecho do Pantanal, passa para 1. Uma dúvida burocrática que eu tenho aqui, engenheiro, embora não seja a área do senhor, a burocracia, a área técnica, mas talvez o senhor tenha informação. A prefeitura diz que tem dinheiro já... 10 milhões. 10 milhões do governo federal, né? Pouquinho. Governo federal. Se mudar o projeto, perde esse dinheiro? Porque é outro projeto? Hoje já mudou o modelo, né? Não, na realidade, o projeto maior, que a prefeitura... São 160 milhões, né? Não, mas 160 milhões acho que não está dentro... Não, total, né? Total, 160 milhões, você espera? Tá. 10 milhões tem ainda. 10 milhões. A prefeitura ainda não encaminhou o projeto para a Caixa. Mas a prefeitura está trabalhando em cima das diretrizes que foram aprovadas nessa comissão de 48 reuniões. Sim. Que defende 23 metros, a diretrizes, né? Que na realidade... Não, do grupo... A comissão tem 18 assinaturas. O documento da comunidade está 23 metros. Eu tenho um documento. Estou com o documento em mãos. Baú de censo. Então, 23 metros. Entendeu? Tá bom. Mas a maioria da comissão... Quando saíram da comissão, Lino? Tem 10, 12, 15 assinaturas. Só que não assinaram, tem 3 que não assinaram a comissão. Foi a Tina, eu e o Manuel Arriaga. O Manuel Arriaga. O resto todo mundo assinou aquelas diretrizes gerais, dos 30 metros de ponta a ponta. Tu assinaste 30 metros? Não, não ao contrário. O Paulino e a Tina. Fechou. Mas, então, na verdade, estava dizendo, isso é uma via urbana, essa preocupação de que não vai dar poder atravessar... Nós estamos projetando de fazer as faixas, inclusive, elevadas. Faixa de pedestre. Ah, perfeito. Mesmo nível da calçada. Isso é do mesmo nível da calçada. Os pontos de ônibus. Na verdade, a segurança... Não, isso é como é a Balneário Camboriú, Isso aí é interessante. É um paliativo, né? É um paliativo, né? A prefeitura não vai aqui, não. A prefeitura vai botar uma rodovia e lasque quem quiser. Não é assim. Ninguém é responsável a esse ponto. Pô, será que tecnicamente ali é o caso de... Olha, eu vou dizer eu vou falar algo meio antipático aqui, tá? Mas é o seguinte, é o caso, eu sou simpático à ideia na travessia de pedestre no mesmo nível como é Balneário Camboriú, mas Balneário ali, na Brasil e tal, você tem um movimento de pedestre absurdo. No Pantanal, eu passo direto ali, a gente vê muito mais carro do que gente caminhando. Criança, escola de um lado... Não, sim, mas eu fico imaginando que aquilo ali ia travar o trânsito, né? São só 2 pontos. 2 pontos, pois é. Mas tu tem outra solução. É como se fosse uma lombada. Tu tem semáforo. Já tem hoje lombada. Trava tudo. Isso. Já tem lombada hoje. Agora, na verdade, até aqui antes da conversa, nesse momento, aqui a gente estava falando aqui, a solução correta é entrincheiramento. Exato. Isso é a solução mais moderna. Você viaja para cidades modernas do mundo, é você fazer a via de circulação rebaixada. Então você poderia construir, ter a ideia de em cima você valorizar o bairro, fazer o tipo de um boulevard,
onde houvesse essa harmonização com a comunidade, num tráfego de baixa densidade, certo? E você bota aquilo que é necessário como passagem por um caminho subterrâneo. Vai custar mais caro? Sim, é óbvio, mas é um projeto muito mais qualificado. Mas tá fora, isso Essa- tá fora. não, mas né? Está fora em termos gerais. Estudamos Sabe essa por quê? hipótese. Peraí, sabe por quê? Essa Nilo? parceira Porque se houvesse, de fato, um plano municipal de mobilidade que não existe, Não tem. e além disso tudo, a gente está analisando o bairro do Pantanal como um fragmento do Do problema. ponto de vista de custo, o Não, subterrâneo... Hoje, não, peraí, isso aí, não, Deus, Não deu, já tá Custo é ultrapassado. relativo, Não, gente, por favor, não vamos se prender por exige dinheiro. uma cirurgia, cara, porque são anos de omissão. Claro. Sim, sim. Então hoje vale a pena sim fazer uma obra ok. de vulto, isso aqui é 1.200 milhões, isso aqui sai, 10 milhões não é nada. Para o quê? Porque vai ter transporte coletivo, vai qualificar o bairro, e isso vale a pena a sociedade investir. Claro, claro. O que não vale naquela época, gastou Só só em carro, carro, para carro, viaduto, Não, e agora hoje não, hoje nós temos que fazer obras para o transporte Agora, aí coletivo. tá, Exatamente. eu creio vale a que pena. o grande avanço nessa discussão é que há um ponto comum aqui, bom. uma convergência Há vários de pontos que não, da questão aqui da ciclovia e do Sim. não, e do da via exclusiva para ônibus. exato. Isso é o grande, Exatamente. esse é o grande Esse avanço. Isso, é o grande avanço. Né? Esse é o grande avanço. Agora, se vocês me permitirem, eu queria só contemporaneizar. Nós temos esse trecho de 2.400 metros, ele está dividido em 3 partes. A primeira parte é que vem lá do Armazém Vieira até aquela rua que fica lá em cima, que é a Pedro Vidal. Essa parte é consenso, né? E vai no sentido do que o Alexandre tinha colocado anteriormente. É um binário, ela sobe pela via da Armazém Vieira e ela vai descer por uma via nova Atrás dos prédios, que é um terreno baldio que existe, certo? Então, essa parte aí é consensual, e inclusive nós defendemos que ela seja a primeira a ser atacada dentro do processo de gestão da obra, né? Garantir primeiro, resolver esse problema. Nós não temos... Essa via nova aí está no projeto da prefeitura? Tá. Estamos comentando. E essa parte é consenso. Então, o que a gente propõe exatamente é que comece por ela. Lá não é bem uma rótula, mas é parecido com uma rótula porque ela tem um sistema ali, de conversões e retornos, né? Lá em frente ao Armazém Vieira. Lá é plano. Explica isso por quê? Quando é plano, as soluções são mais econômicas. Existe espaço, né, para fazer toda a parte de sinalização, semáforos, né? Então, são soluções mais simples. A questão toda, e o ponto que nós colocamos, por favor, centralizado, é os 700, 800 metros. Aproximadamente 1/3 de todo o trecho que está se discutindo. Então de 500 metros, né? Da rótula da Eletrosul até o posto de gasolina da Petrobras, da BR, certo? A Pedro Vidal, tá? Aí nós temos aproximadamente uns 500, 600 metros, certo? O Lírio falou, existia uma proposta de rebaixar todo o trecho, né? O que é o rebaixamento? É o entrincheiramento, né? Em cima você deixa para a comunidade, então você tem o ônibus parador, você tem a ciclovia, tem as faixas pedestres, ou seja, uma coisa mais amigável. Solução semelhante ao que Barcelona adotou há 20 anos atrás, que é a Ronda Litoral, né? Na Vila Olímpica e no bairro antigo que está próximo ao porto, eles fizeram 2 embaixo, né? 2 pistas para cada lado, e em cima eles deixaram o bairro com as faixas respeitando o bairro. O outro trecho, a terceira parte, né? É a parte da UFSC, certo? Ali nós temos ainda bastante terreno, existe essa possibilidade. O que está se centrando, então? Que se tem que fazer, se é possível fazer um rebaixamento... 500 metros, gente. Nós temos 500 metros, que seria da Eletrosul até a parte mais alta lá da Pedro Vidal, né? Que seria aproximadamente 1/3 ou menos de 1/3 desse trajeto. Esse sim é uma reivindicação que poderia ser atendida, né? Se estima aí na faixa de uns 40, 50 milhões para esse trecho de 500 metros, né? 500, 600 metros. A outra questão é o seguinte, na frente da Eletrosul, nós temos de novo uma rótula. Aqueles que se lembram que era a rótula do SIC, né? Lembram do terror, a quantidade de acidentes, né? Então, de novo, claro que a rótula, ela se coloca como uma solução no plano, na superfície, né, com baixos custos, só que com altos riscos. Então, o que a gente defende? Que seja priorizada, primeiro, essa parte que é consensual, então vamos começar por ela. Segundo, que se pense uma solução boa para o bairro, não estamos falando ótima, mas que seja uma solução razoavelmente boa, né, para atender a essas especificidades do bairro. Lírio, os 17 ruas que eu comentei é entre a Eletrosul e a Pedro Vidal. Eu falei 40. 40 para todos, talvez, mas é bastante preciso. E só para finalizar, olha só, esse raciocínio, deixaríamos essa parte da duplicação
a UFSC poderia tranquilamente ceder o terreno, né, a obra começar de lá para cá, e a hora que for fazer a duplicação essa da UFSC, já se pensasse em soluções para tirar essa rótula daqui. Inclusive aqui tem uma ciclovia atravessando no meio da rótula, Renato, né? Que é algo assim assustador, certo? E que se pensasse em soluções. Hoje, né? E que se pensasse em uma solução melhor para a rótula da Dona Benta, Que é né? estiramento, Que era um rebaixamento também para aquilo ali, É um túnel, certo? bem baixo. Então, olha só, se não tem recurso para fazer toda essa solução, que se faça uma parte dela atendendo, né, substancialmente a esses gargalos, né? Duplicar só esse pedaço central não é a solução se não tiver boas soluções para os gargalos. Então, essa solução ainda vai melhorar a rótula da Eletrosul, melhorar a rótula da Trindade, que faz agora um ano que nós tivemos uma morte de uma aluna nossa ciclista, né? A Aline Gomes. Sim, foi na universidade, e melhorar a rótula da Carvoeira, melhorar o entroncamento da Espezim com a Romualdo de Barros, ou seja, um conjunto de soluções. Eu preciso chamar um intervalo comercial, avançamos um pouco, vamos para o intervalo e até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Amanhã pela manhã, o Conselho da UFSC discute projeto que trata da duplicação da deputado Antônio Edu Vieira no Pantanal. Pois é, os senhores acreditam, já fiz essa pergunta aqui, mas quero só completar. Os senhores acreditam que, professor, que teremos consenso amanhã? Foram 47 reuniões, é isso? 48. Vamos para a reunião de número 49, 49ª reunião. Amanhã. O senhor acredita que amanhã teremos consenso? Olha, espero que a universidade ceda o terreno, né, no sentido de poder viabilizar e começar a obra, né? E espero também que os conselheiros se sensibilizem de que a parte mais fraca nesses 3 trechos é o da comunidade. Então, que seja priorizado o atendimento das exigências da comunidade. Primeiro, em relação às desapropriações. Porque essas pessoas, em grande parte, vão ser ou deslocadas ou vão ter os seus estabelecimentos, comércio, né, prejudicado, inclusive durante a obra, não só pela perda dos 8 metros mais 12 do outro lado, né, mas vão ter, durante provavelmente mais de um ano, o seu funcionamento todo alterado. Isso representa danos também, né? Por isso, acredito que deva ser priorizada a questão também das desapropriações dessas pessoas que vão passar por essas perdas, né? E a outra é que sejam adotadas boas soluções de projeto, né, e um bom planejamento de obra para que nós tenhamos uma tranquilidade. Já é pedir muito para o bairro, mas pelo menos que não vire um caos durante as obras. Bom, agora é o seguinte, só uma questão. Engenheiro Lírio, esse projeto aqui do Grupo de Estudos da Universidade, com 2 faixas de rolamento a menos para carros do que a proposta da Prefeitura, qual é a sua opinião? Na verdade, esse é pro trecho central, né? O trecho do Pantanal. Sim. O trecho do Pantanal, aquele trecho ali. No outro não, é 2. Sim. Aí aumenta. Aí aumenta, porque a única diferença que tem é nesse trecho pequeno aí. Eu acho que está faltando porque uma faixa só não vai ser suficiente para... Porque nós temos muitas interferências ali. Sim. Então hoje tu passa ali, tu vê comércio, carro em cima de passeio, aquelas servidões todas. Quer dizer, então, na verdade, nós vamos investir. Nós vamos, que eu digo, o poder público vai investir e, na realidade, a solução vai ser uma solução que vai ficar... Para fazer mesmo tem que ser com os 30 metros, 2 faixas em todo o trecho. Com 30 metros, porque eu também sou um dos defensores que faça o projeto final entrincheirado. Fazendo ele todo, porque a grande discussão... Temos um consenso, né? Que foi uma hipótese. Pelo menos na parte central, né, do bairro. Temos um nós já consenso. temos desde 99, não é uma coisa inventada agora. Ótimo. Fala a prefeitura, qual é a posição da prefeitura? A prefeitura não pode deixar, não tem dinheiro para fazer o projeto ótimo, então não vou fazer nada. Agora, Agora, se nós fizer uma faixa, vamos fazer uma faixa mais estreita. A hora que agora tem recurso para nós fazer esse trincheirado, aí não tem espaço. Então Sabe que eu estou numa dúvida aqui, professor Lino? Isso aqui que eu estou numa dúvida aqui é o seguinte. Nós temos muitos projetos aqui. A universidade, amanhã a reunião, a universidade não vai ceder o terreno se não se chegou ao consenso de projeto. Sim. Isso, né? vai dar um cheque em Como branco. é que vai dar um cheque em branco? E aqui nós tivemos aqui 4 projetos em discussão. Eu queria colocar exatamente esse ponto. Esse ponto você toca o ponto central. O que foi discutido na audiência pública, a maioria das 40 falas lá, foi, enquanto a prefeitura, que tem obrigação constitucional de apresentar a proposta, projeto completo,
certo? Não há possibilidade de cessão do terreno. E isso não teve até agora. Não, isso teve, é o indicativo levar amanhã para lá. Agora, o professor Bart falou, a universidade concede e depois faz solução ótima. Não, é o contrário. Claro. Quando mostra o projeto e depois aprovado. Exatamente, essa é a lógica, né? Claro. É a lógica. Historicamente, o reitor não pode investir uma fortuna em projetos e a universidade, como a universidade não cedeu até hoje, quer dizer, não vou ceder também porque arrumou, sei lá, alguma desculpa. Então, a prefeitura... Pela lógica burocrática, não tem como investir no projeto e apresentar. Cede o terreno e depois, então... Mas é um cheque em branco da prefeitura, né, Lírio? É um cheque em branco. É obrigação constitucional dela, ela que faz a proposta. Tá, mas esse protocolo de intenções... ela expõe e vão fazer os ajustes. Mas o protocolo de intenções não é o suficiente? Não, são diretrizes gerais isso aqui. Não é Isso é um protocolo de intenções. Não, que fala direitinho como é que tem que ser a coisa e tal. Tem uma coisa diretriz, outra coisa são as compensações, 13 pontos de compensação lá que a reitora fez um acordo com o prefeito. Isso é outra coisa. É aquela questão lá do... Mas aí se restringe ao terreno da universidade. Na verdade, a coisa tem que ser analisada como um todo, né? Agora, veja uma contradição, olha só. Lírio, veja a contradição. Eu não tenho propriedade nenhuma na rua, então não estou defendendo em causa própria. Mas a pessoa que tem aqui assim vai ser desapropriada pela força da lei, ou seja, já saiu em janeiro agora o decreto, e vai perder 8 ou 10 metros do seu terreno. A UFSC não está sujeita à mesma lei. Ela não está sujeita à mesma lei porque o poder, o órgão municipal não pode desapropriar nem o órgão estadual e nem o órgão federal. Então, por isso que está sendo feito esse protocolo de intenções. Isso que depende da aprovação do Conselho. Então não pode desapropriar. A cessão das terras. Né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a parte mais fraca não tem como questionar a aplicação da lei. Então, E a Eletrosul e a universidade, que são os que têm os terrenos maiores, conseguem negociar essas. Para amanhã. Professor Bart, é o seguinte, a universidade, como universidade pública, ela não pode ceder o terreno se afeta a comunidade ali. Então uma coisa está amarrada com a outra. Não pode só os conselheiros pensar só o trecho da universidade e esquece o Pantanal. A universidade tem que pensar num conjunto. Se impacta a comunidade, mesmo que é mais fácil ceder o terreno da universidade... Mas, Olino, a universidade hoje é o maior polo gerador, é a universidade. Não, ela contribui exatamente para resolver o problema. Mas ela contribui muito, tu vê quando está de férias. Quando a universidade está de férias, não tem trânsito, está tranquilo. Inclusive, tanto a UFSC, que tem 40 mil pessoas, quanto a Eletrosul, que tem aproximadamente 5 mil pessoas, poderiam pensar em fazer os seus acessos na Conte, na César... Isso está sendo... no sentido de minimizar esses impactos. Esse projeto está sendo revisto. Pessoal, nós estamos sobre a hora. Queria agradecer a presença de todos. Hoje no Conversas Cruzadas na TV, com especial para você que nos acompanhou. Estaremos de volta amanhã. Obrigado pela atenção. Conversas Cruzadas, quem decide tem opinião, assiste. Tchau.